Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com meu amigo aqui, o Thiago Pavinato. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Carla. Boa noite. Gente, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um assunto bastante importante, a questão da violência obstétrica. E, Pavinato, se choque, os números são alarmantes. Em 2021, no Brasil, para cada 100 mil habitantes, 103 gestantes morreram. Esse mesmo número, em relação ao número de 100 mil habitantes, aí a gente vai falar da região da Europa inteira, baixa para 13. Ou seja, é uma diferença absurda. O Brasil está, assim, galgando números horrorosos. E agora, essa questão da violência obstétrica. E por que isso é tão importante, né? Porque todos nós aqui nascemos de uma mulher. E essa mulher que sofre a violência obstétrica, além de ser uma coisa perversa, não é só ela que sofre a violência obstétrica. O marido também sofre. A família sofre. Porque aquele momento... A criança também, né? A criança também sofre. Aquele momento é um momento sagrado. E a gente tem muitas dúvidas, e aí o Pavinato vai nos ajudar aqui a esclarecer muitas delas. Mas a primeira é entender se existe uma lei que cubra essa questão da violência obstétrica. Violência obstétrica é um crime. Vamos lá. O crime, tecnicamente falando, é aquilo que é definido como tal. Ou seja, existe uma lei que diz que tal conduta é crime. Não existe no Brasil uma lei que defina a violência obstétrica é um crime e aquele que praticá-la pode ter uma detenção ou uma reclusão de tanto a tanto tempo. A violência obstétrica, ela é uma expressão que engloba vários crimes que já existem. A gente trabalha bastante tempo junto, né, Carlos? Você sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de pluralidade de leis. Eu Sim. gosto de leis mais assertivas e que sejam mais eficazes. Quando eu falo em violência obstétrica, primeiro eu preciso me perguntar, se o crime é aquilo que é definido na lei como crime, que o crime o que é? O crime é um ato ilícito. O que é ilícito? O ilícito é aquilo que está contra o direito. Um ato lícito é aquilo que é garantido pelo direito ou permitido pelo direito. O ilícito é aquilo que machuca, contraria, afronta o direito. Então existem vários tipos de atos ilícitos. Então, vamos pensar numa escala de agressão. O ato ilícito simples, por exemplo, eu vou até a tua casa, você me convida para jantar e eu deliberadamente falo, que vaso lindo a Carla tem. Eu não tenho um igual em casa, eu vou quebrar. Quebrei. Eu cometi um ato ilícito. Mas esse ilícito, ele é um liame, um elo, uma ligação de responsabilidade entre mim e você. Então, eu vou ser obrigado a indenizar. Isso é um ato ilícito. Agora, existem atos ilícitos que a sociedade considera tão graves, que ninguém mais pensa, isso é uma relação jurídica entre mim e a pessoa que eu prejudiquei. Essa agressão, apesar de eu ter prejudicado diretamente uma pessoa específica, ela fere toda a sociedade, porque ela coloca em dúvida a capacidade dessa pessoa a viver em sociedade. E quando esse ato ilícito ele é entendido como tão grave, que a pena ela ultrapassa a questão da indenização e passa a ser atirada de circulação. Passa a ser uma repressão em cima da liberdade dessa pessoa. Isso é o crime. Então, um assassinato é um crime, um roubo é um crime, porque ela ultrapassa essa relação entre duas ou algumas partes.
Porque uma pessoa que assassina, uma pessoa que rouba, uma pessoa que agride fisicamente, ela pode fazer isso com uma infinidade de pessoas. Então isso é o crime. Então a lei, ela define como crimes os atos ilícitos mais reprováveis dentro de uma sociedade. A violência obstétrica, ela não é um crime, mas ela é um conjunto de crimes. Então primeiro a gente tem que entender o que é violência. Violência é a agressão. Violência é o desrespeito. Violência é fazer em alguém algo que a sociedade entende como reprovável. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o outro. Essa é a violência obstétrica. Essa violência, essa agressão, é esse mal feito a uma mulher que está no estado gestacional e até o momento em que ela vai ter o trabalho de parto. E você muito bem salientou. Como a gravidez não é um ato unilateral, sim, salvo no caso de uma inseminação artificial, uma gravidez independente, eu sempre tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho os possíveis avós, tenho os tios. É violência contra todo esse conjunto de pessoas. A própria criança que vai nascer. Então a violência obstétrica são todos os atos que violentam, que fazem mal, que agridem a mãe, o pai, a família e a própria criança que está nascendo. Portanto, ela não é só uma violência física, ela pode ser uma violência verbal. Ela pode conter os crimes de injúria, de lesão corporal, de homicídio, de tentativa de homicídio. A depender do caso, portanto, quando eu falo em violência obstétrica, eu estou falando de uma gama de crimes que podem ser qualificados como crimes causados pela oportunidade obstetrícia. E aí, gente, a gente vai trazer aqui alguns casos para vocês, né? Eu e o Pavinato, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma mulher que sofreu violência obstétrica, né? O nome dela é Raquel Afonso. Na verdade, ela teve 3 gravidezes e ela sofreu violência nas 3 gravidezes. Mas antes da gente falar da Raquel, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Pavinato, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? A violência obstétrica não acontece somente na hora do parto, ela acontece no período gestacional completo. Então, inclusive a falta de informação também é uma violência, porque o médico que está cuidando, né, ou a equipe médica, a equipe de enfermeiros que cuida daquela determinada paciente, daquela determinada gestante, eles estão ali, inclusive, para informar aquela mulher do que vai acontecer com ela, correto? Correto. Quando você deixa de dar alguma informação, quando você não passa a informação correta, você está incorrendo em alguma coisa aí, talvez num ato ilícito, talvez não num crime, porque uma mulher, quando nós vamos procurar um médico, a gente está procurando ele pelo notório saber dele. Exatamente. Porque ele tem capacidade, inclusive, para cuidar daquela pessoa. Exato. É lógico que uma gestação não é uma doença, não é? É muito diferente de uma pessoa que está indo procurar um médico porque tem uma diabetes, uma hipertensão, um câncer. Na verdade, ela vai dar à luz a uma criança, ela vai trazer uma criança ao mundo. Mas uma gestação também pode compreender riscos. Claro. Não é? E aí, no caso dessa Raquel Afonso, ela nos contou que ela ficou grávida em 1999, a primeira vez, aos 16 anos. Ela tinha um namoradinho e ela engravida. E aí ela começa a sofrer todo tipo de abuso. Por quê? Porque ela era uma adolescente, os médicos não viam, né, com bom tom, com bons olhos, uma moça tão jovem estar grávida. Mas espera lá, ela tem pai e mãe, enfim, tem a vontade própria. Tem uma estrutura familiar. Exatamente, todos eles ali entenderam que ela poderia continuar com aquela gravidez, ela também desejou continuar, mas ela foi privada de absolutamente tudo. Ela nos contava que ela não recebia informação da médica, que a médica passava informação só diretamente para a mãe. Ela não sabia o que ia acontecer com ela, que ela se viu muito perdida
né? Inclusive, mas olha só que coisa, é uma tirania, porque apesar da médica só passar a informação para a mãe, na hora do parto, na hora que a Raquel foi ter o primeiro filho dela, lhe foi negado o direito ao acompanhante, que seria, no caso, a mãe dela. Ela teve que entrar uma menor de idade, sozinha, sem direito ao acompanhante. E aí eu vou pedir para o Pavinato também explicar essa questão do direito ao acompanhante, né? Porque depende da vontade, né? Horas pode, horas não pode, mas isso é um direito. Quando a gente fala em questões hospitalares e questões de saúde, o direito ele se complica, porque às vezes eu vou a uma autoridade pública e peço uma informação e peço um documento, e isso me é negado. Eu posso recorrer ao judiciário, pedir que isso seja provido, né? Que a autoridade pública ela está me negando a prestar uma informação ou fornecer um documento que me é devido. Agora, quando a gente fala de gestação, de parto, de questões de saúde, a pessoa não tem esse tempo de recorrer ao judiciário. Tanto é que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, todos são iguais perante a lei. Todos merecem a mesma atenção. Mas a própria declaração da ONU, ela diz que a maternidade e a infância merecem atenção especial. Porque todo mundo é criança. Porque a infância de cada um de nós impacta naquilo que nós somos. E porque nós só somos crianças e nós só conseguimos vir para esse mundo por conta de uma mulher que exerceu a maternidade. Então são dois momentos da vida de especial atenção. Isso é inquestionável. Isso é irrefutável. Portanto, quando nós nos deparamos com esses casos de violência obstétrica, nós pensamos na linha do tempo do direito. Sempre, até muito recentemente, até o final da década dos anos de 1990, o médico ele detinha um saber quase que impenetrável. Ele é o médico, ele tinha uma palavra quase que divina. A palavra final é dele, né? Exato. Não se falava, até pelo Código Civil que vigia a época, de uma responsabilidade do hospital, uma responsabilidade empresarial pela atividade médica. Então nós tínhamos um código que historicamente relegava a mulher a uma posição inferior à do homem, e ela só deixou de ser inferior ao homem em 62, e só começou de fato a gozar de direitos igualitários a partir da Constituição de 88, e uma atividade profissional que era a medicina, que ela era impenetrável, inquestionável, era um saber inacessível a quem não era médico. Portanto, até o final da década de 1990, não se questionava o método do médico. Foi a partir do novo Código Civil, que é o Código atual em vigor, que foi aprovado, sancionado em 2002 e entrou em vigor em 2003, que nós começamos a pensar na responsabilidade do hospital por erros, por ilícitos, por agressões pelo médico vinculado a esse hospital, e que o Conselho Federal de Medicina também começou, muito por conta desse código de 2002, que entrou em vigor em 2003, a deixar muito claro que o paciente tem direito à informação. Você não pode, um paciente que goza de plena saúde mental, de plena capacidade cognitiva, fazer tratamentos, ministrar medicamentos, oferecer procedimentos sem a prévia anuência consentida de maneira clara, de maneira compreensível do paciente. Então, o direito de informação do paciente passou a ser uma coisa muito cara à medicina. E a falta da informação passou a ser
um pressuposto de responsabilização indenizatória, não só do médico, mas como do hospital que emprega ou que cede esse espaço ao médico. A responsabilidade civil objetiva, ou seja, se eu tenho um negócio que comporta um risco, se eu tenho um negócio que contrata médicos, eu sou responsável pelos médicos que ali trabalham. Aí essa questão do médico e paciente começa a mudar. Tanto que, na segunda década do século XXI, é que surge o direito explícito do acompanhante. Aconteça o que acontecer, a parturiente ela tem o direito de acompanhante. Mas em 99 até 2010, em 99 isso não era uma coisa factível de se discutir em juízo. Na primeira década do século XXI era uma coisa nebulosa. A partir da segunda década do século XXI é notório, é público, é indiscutível que a parturiente ela tem direito ao acompanhante, que todo procedimento médico, obstetrício ou não, ele deve ser informado de maneira inteligível, que a pessoa compreenda e que ela consinta, e que qualquer ato de violência de um médico é uma violência como de qualquer outra pessoa. Um médico pode injuriar, ele pode lesionar, ele pode matar. Exatamente. Prestem atenção no que ele acabou de falar. Isso não vale só para violência obstétrica, isso vale para qualquer violência médica. A gente está carregando o programa para essa área porque os números são alarmantes. Mas eu vou voltar de novo para 1999, porque a gente está falando de uma adolescente de 16 anos, é uma menor de idade. Sim. Lhe foi negado o direito de estar com a sua responsável. Exato. Que era a sua mãe. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem lei que não vale para nada. Exatamente, é triste, mas é verdade. Entendeu? Porque a lei que vale é a lei do grito, né? Então o médico fala aqui, você não entra, você sai daqui. Ou seja, abandonaram uma adolescente sozinha, que já tinha sofrido outros tipos de violência. E ela ainda relata o seguinte, e vou deixar você sentindo dor um pouquinho, que é para você aprender. Aprender o quê, gente? Eu acho isso um tanto quanto chocante, né? Primeiro, cruel demais, é muito cruel. A médica não é mãe dessa moça. Ela tem uma família. Eles entenderam, não é, que deveriam continuar com aquela gestação, que não tinha nenhum problema. E vamos entender o seguinte, que naquele caso, o aborto inclusive não era permitido. Porque não foi resultado de nenhuma outra violência, não foi um estupro. Sim. Correto? Aí, vamos continuar só no caso da Raquel, porque a Raquel é um caso bastante atípico, né? Mas ele é cheio de informações que eu acho que são muito importantes para as mulheres. No ano de 2010, essa mulher engravida novamente. Agora já estava casada com seu marido, do seu segundo filho. Lógico, apavorada, né? Mas ela contou que toda a parte do pré-natal correu tudo bem, ela foi bem tratada, ela conseguiu superar os horrores que ela tinha passado em 99. Até o momento do parto, que é como o Pavinato aqui explicou. Ela entrou em trabalho de parto e era um parto natural. Vamos deixar claro aqui também que um parto de cesárea não é um parto anormal, né? Ele também é um parto natural. O que é uma normalidade? É quando sai do controle médico. Exato. Não é? E muitas vezes os médicos, eles caminham para uma cesariana para que tanto a mãe quanto o bebê, eles não corram nenhum tipo de risco. E o que acontece ali? O médico faz duas coisas sem o consentimento dessa mulher. Uma é a episiotomia. A episiotomia é um corte para aumentar a abertura para o nascimento do bebê. Só que isso só pode ser feito com o consentimento da mulher. Porque, vamos dizer assim, se você está cortando aquela pessoa, existe a real necessidade? O bebê estava em sofrimento fetal? Ela foi avisada e o que ela relata é mais triste ainda. Fizeram isso sem anestesia. E quando você faz essa episiotomia, anestesia é local.
o bebê não sofre, não corre risco daquele pequeno anestésico. Inclusive para aquela mãe não ter que passar por um horror. Imagina você tomar um corte naquela região vaginal. Não é uma coisa boa. E eles ainda usaram uma manobra que se chama manobra de Christeller. O que é isso, gente? Isso é uma agressão em cima da mulher. Os maridos que assistem isso, eles ficam apavorados, porque o médico se debruça em cima da barriga e começa a empurrar a criança. Sabe, fazer manobras, a girar. Você imagina você com dor, com contração, tendo, né, uma pessoa em cima de você fazendo força. Ela conta que ela passou dias sentindo muita dor. E que ela não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. De novo, uma outra violência. E por que isso? Porque simplesmente eles querem correr. Então assim, o bebezinho quando nasce, e cada ser humano é único, né? Tem uns que vão nascer de forma mais rápida, tem outros que vão demorar um pouco mais, mas a natureza é sábia. Ela vai fazer com que aquilo aconteça, né? A não ser que dê algo de errado. Mas hoje a medicina, ela tem equipamentos de primeira geração, de primeira linha, para escutar o batimento fetal, entendeu? Tem ultrassom, você pode fazer várias coisas para ter certeza de que aquela mulher que está em trabalho de parto esteja segura também. E a segurança é da mãe e a segurança é do bebê. E essas coisas não são feitas, porque eles querem apressar, porque tem outras, vamos dizer, né? O médico, né? A gente até brinca, o médico está com compromisso, né? Ele precisa sair, ou sei lá, tem pouco médico para muita gestante. Então, assim, é um show de horrores. E aí fica o marido não sabendo o que fazer, vendo aquela cena, né? Porque é uma cena de guerra. Imagina uma pessoa montada em cima de você, te empurrando. Ele fica, o que eu faço agora? Tem uma mulher sentindo dores, né? E aí, milhares de piadinhas na sala, né? De parto, como na hora de fazer o filho achou bom, agora tá achando ruim. Porque assim, é desagradável, né? É baixo. Eu queria entender o que passa na cabeça, às vezes, de um corpo de enfermagem que faz isso. Não pensa o seguinte, que poderia ali estar a mãe, ser a irmã dela, ser a filha dela. Sabe, é muito... É nojento, é desumano, é sádico. Exatamente. E aí, é isso que eu vou te perguntar. Todas essas coisas que são feitas sem o consentimento do paciente, e no caso a gente está falando aqui dessa gestante que está em processo, né, de dar à luz a um bebê, isso é ilegal. Sim. Quando você vai fazer qualquer procedimento médico, você precisa ser informado de tudo o que pode acontecer, inclusive dos imprevistos. Existem imprevistos normais, existem imprevistos corriqueiros. Então a gestante ela tem que ser informada, como qualquer outro paciente. Você vai fazer uma cirurgia, os procedimentos são esses, os riscos são esses, acontecendo os riscos, os procedimentos são esses, e as consequências podem ser estas. A informação é tudo. A informação é um direito básico, fundamental, intransponível do paciente. Ocorre que um paciente dá entrada num procedimento cirúrgico. Ele toma uma anestesia ou ele está em uma situação que ele não é capaz de tomar decisões. Por exemplo, mesmo que não haja uma anestesia geral, aconteceu um imprevisto com a criança, um procedimento não imaginado precisa ser tomado. Se este procedimento for o procedimento cientificamente indicado para salvaguardar a vida da criança e da gestante, e em primeiro lugar da gestante, esse procedimento pode ser tomado sem o prévio aviso, porque é um imprevisto, é uma raridade, é algo que precisa ser feito.
Fora dessas hipóteses excepcionalíssimas, um roteiro do que vai acontecer e do que pode acontecer na concretização dos riscos tem que ser oferecido, não só para gestante, para parturiente, mas para qualquer outro paciente, inclusive para uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia eletiva. Sim. Então, o direito de informação do paciente é um tema que deve ser levado a todos que estão nos assistindo, a quem não está. Um deve comunicar ao outro que o paciente não é um joguete na mão de médicos. Ele tem direitos e tem direitos fundamentais, e o mais fundamental deles é o direito à informação. Então, e olha só o que fizeram com ela. Mas aí só para continuar no caso da Raquel Afonso, em 2020 ela engravida novamente. E eles ficaram bastante felizes naquela época porque ela queria muito ter uma menina, né? E ela descobre que está grávida de uma menina e o que ela fala, né? Ela nos contou. Ela tentou deixar todo o horror que ela já tinha sofrido, porque ela falou, agora, né, vou receber a minha filhinha. Então, ela conta também que ela teve uma gravidez bastante tranquila, ela teve ali um pré-natal muito ok, ela foi bem atendida. Vamos lembrar que nós estávamos ali num momento bastante grave da pandemia. Então, os hospitais se encontravam numa condição tanto quanto peculiar. Isso atrapalhava a questão do acompanhante, né? A gente não tem uma resposta certa, porque a pandemia ela foi um grande ponto de interrogação. Exatamente. Nesse direito do acompanhante. Mas as pessoas não deixavam de ficar doentes, as pessoas não deixavam de ficar grávidas, porque isso faz parte da vida, não é? Você poderia adiar uma cirurgia plástica, você poderia adiar uma cirurgia que não fosse de emergência. Exato. Mas as pessoas continuavam se acidentando, as pessoas continuavam ficando doentes, inclusive ficando grávidas. E é o que aconteceu com ela. E ela nos relata, gente, que já tinha se passado 40 semanas, ela entrou na 41ª semana, e aí ela foi, né, fazer ali uma consulta e já sabia que a criança poderia nascer a qualquer momento, porque o período gestacional são de 40 semanas, podendo, lógico, né, ter uma semaninha ali a mais. O que acontece? Quando ela chega e ela é atendida por um residente no Hospital Federal de Florianópolis, o próprio residente fala, olha, você já está com 1 centímetro de dilatação, volta para casa e depois nós vamos, né, vamos fazer o acompanhamento para depois você mais perto, você voltar para o hospital. Porque, como seria também um parto normal vaginal, então ele pode demorar 5 horas, 8 horas, até um pouco mais. Mas ela já estava em processo de trabalho de parto. Perfeito. E como estavam vivendo a questão da pandemia, ele falou, então volta para casa e depois você venha para cá. Quando você sentir que as contrações vão aumentando mais. Antes ela tivesse feito isso, eu acho que a sabedoria desse residente foi maior do que de qualquer médico já com anos, né, de estrada e de profissão. Mas o que acontece? Ali naquele momento, o residente não se sentiu, acho que, confortável o suficiente para tomar a última decisão, ele vai atrás do médico, né, que estava de plantão. O médico fala, não, ela vai ficar no hospital e coloquem ela num quartinho ali. Eles tentaram ali um procedimento, que é a implantação de uma sonda para que o trabalho de parto, né, a dilatação, que ela entrasse num processo de evolução ali mais rápida para que, enfim, o parto acontecesse de forma mais rápida. E vamos lembrar aqui que para uma criança nascer, uma mulher precisa ter 10 centímetros de dilatação. Com menos do que isso não vai nascer, tá? Então ela tinha 1 centímetro, deixaram ela nessa salinha, tentaram colocar essa sonda, a sonda não funciona, colocam ela numa maca e informam a ela que ela vai começar a tomar um soro. Gente, olha os absurdos desse hospital. Eles não fizeram a entrada dela,
ela não assinou nenhum documento. Não permitiram que o marido dela a acompanhasse. Por questões ali da Covid, ele só poderia acompanhá-la quando ela já estivesse com 5 centímetros de dilatação. Começaram a fazer vários procedimentos, dos quais ela não entendia. E o que acontece? Depois que ela já estava tomando um determinado soro, chegaram com os documentos. É isso que o Pavinato está falando aqui. Ela tem o direito à informação. O que vai acontecer com ela? Ela achou que naquele momento eram os papéis da entrada dela no hospital. Não! Eram papéis nos quais ela autorizava o hospital a usar qualquer tipo de procedimento que ele entendesse que fosse eficiente para aquele momento dela. Inclusive abortivos. Inclusive abortivos. Assim, então você está sozinha, com dor. Enfim, não perguntaram para ela. Olha, é tanto absurdo, né? Essa mulher, inclusive, nos contou que ela tem alergia à carne de porco, né? Lhe foi ofertado como alimento carne de porco. Ela chegou às 11 horas, parece que isso já eram quase 5 ou 6 horas da tarde. Ela ficou muito tempo sem comer. Lhe deram essa carne. Ela falou, isso aqui é carne de porco. Não é? Não é frango. Aí a enfermeira fala, é carne de porco. E ainda, tipo, sabe, faz chacotas com ela, como fecha a comida, né, que tinham servido para ela. Como se ela tivesse, sabe, uma frescura. Não, gente, uma alergia é algo sério. Uma pessoa, uma enfermeira que trabalha num centro hospitalar não sabe disso? Tem pessoas que morrem porque não podem, enfim, comer amendoim, não podem comer gergelim, né? Não podem comer carne de porco, não podem comer determinado alimento, não podem com determinada medicação. Então, nada disso foi feito. Uma bagunça completa. E essa mulher começou a sentir dores horríveis. E ela avisava que estava sentindo muitas dores. Ela até relata pra gente que ela sentiu um estouro na barriga. E o que acontece? Esse estouro, até pra gente encurtar a história aqui, ela teve um rompimento uterino. E quando isso acontece, e eu conversei com os médicos, você tem ali pouquíssimos minutos para levar essa gestante para um centro cirúrgico e fazer uma cesariana de emergência para retirar o bebê dali, para salvar a vida da mãe e salvar a vida do bebê. Nada disso foi feito. Ela ainda ficou horas ali, sendo maltratada pelo corpo de enfermagem, com o útero já rompido. Somente depois de muito tempo chegou uma médica para escutar o coração do bebê e o bebê já não tinha mais batimento cardíaco. Porque, pasmem, o que aconteceu com a Raquel Afonso é que acontece com várias outras gestantes. Por isso que os maridos, inclusive, precisam ficar muito atentos. No rompimento uterino, a criança foi parar no meio das entranhas, ou seja, no meio do intestino dela. E ali a criança morreu. Aí, depois de muito tempo, foi uma encenação, levaram ela para o centro cirúrgico e, né, como ainda dando alguma esperança que a criança vai nascer, mas essa criança nasceu morta. Então, aquilo que começou com uma violência obstétrica, terminou num homicídio, num possível homicídio. A violência obstétrica, ela é... Quando eu falo em violência doméstica, uma mulher que ela é humilhada constantemente, ela vive numa tortura psicológica, é uma violência doméstica, que apanha, ela é vítima de violência doméstica, e a mulher que morre no domicílio, ela é vítima de uma violência doméstica. A violência obstétrica também é isso. Ela pode começar com essa injúria, com essa tortura psicológica, por procedimentos não autorizados, procedimentos sem anestesia. E também é violência obstétrica o homicídio da criança. Que nós temos o aborto da nidação, que é a 2ª semana da gestação, até o momento do nascimento. Qual é o momento que separa feto, nascituro, de ser humano? É o rompimento
da bolsa. Rompida a bolsa, tudo que acontece dali adiante acontece com uma pessoa considerada viva. Então, se essa criança tivesse, esse nascituro, esse feto tivesse já perdido a viabilidade antes do rompimento da bolsa, o crime, a violência obstétrica, seria o aborto. Mas, como nesse caso específico houve o rompimento da bolsa, e a partir do rompimento da bolsa é que a equipe de enfermagem e médica desse hospital negam socorro, assumindo o risco da morte desse ser que já não é mais um feto, mas um ser vivo, porque a bolsa se rompeu, nós temos aí um homicídio, que é o homicídio de uma criança. E se o hospital continua a fazer paliativos para disfarçar que a equipe cometeu, os profissionais que negaram socorro imediato àquela criança a partir do rompimento da bolsa, para disfarçar que aquilo foi um homicídio, tentam matar a mãe, isso também tem uma tentativa de homicídio ou, no mínimo, uma lesão corporal gravíssima. A grande questão é o meio de prova de tudo isso. Por isso é importante que se insista no acompanhante no momento do parto. É importantíssimo que haja uma testemunha que não aquela do corpo clínico. Porque, se não for isso, nós só teremos como salvaguarda daquela família que espera uma criança a medida de filmagem, de registro audiovisual de todo o ambiente por todo o momento do procedimento. E é muito triste porque é como a gente contou aqui, né, a filhinha dela, que se chamaria Melissa, que era um bebê perfeito, veio ao óbito. Veio ao óbito pela mais pura negligência, irresponsabilidade, sadismo e perversão daquele corpo clínico, que mistura corpo de enfermagem, corpo de médicos. Até a administração do hospital. Todo mundo. E todo, sabe aquele monte, né? Como a gente estava aqui conversando até antes, né? Não podia o marido subir, mas ela relatou que não paravam de sair e entrar enfermeiros e médicos e um monte de... Quer dizer, isso pode, isso não tem problema de Covid. Mas o marido dela, que era o acompanhante dela, não podia. Ela sozinha, vulnerável. Porque uma pessoa, né, quando está naquela situação, é de uma vulnerabilidade absurda. Primeiro que seu tamanho é gigante, né? Você Exato. Fica enorme. Você não tem capacidade de defesa. Exatamente. Você tá muito acima do seu peso, uma barriga gigantesca, o seu eixo, né? Dores excruciantes. Exatamente. Você perde o seu eixo central por conta, né, do volume que você ganha aqui. Aí você fica despida. Você tem somente um avental. Exato. Sabe, para muitas mulheres aquilo é uma situação um tanto quanto constrangedora. Porque nem todo mundo tem uma cabeça aberta, vou ficar nua aqui, tá tudo bem. Não, é uma situação, não é? Você precisa daqueles médicos. Você precisa daquele corpo clínico para te ajudar. A gente sabe que a grande maioria dos médicos é muito boa, não vai fazer isso. E o que é triste é que esses médicos todos, né, eles fazem um juramento, né? Que eles não cumprem. E o mais triste, Pavinato, é que a Fiocruz fez um levantamento que se chamou Levantamento Nascer no Brasil. O número de violência obstétrica é assim, parece um conto de terror. 30% dos hospitais privados estão envolvidos com violência obstétrica e 45% no SUS. Ou seja, é muito alto. É muito alto. 1 em cada 4 brasileiras relataram que sofreram abuso e violência obstétrica. E, novamente, só para a gente lembrar aqui que a violência obstétrica, o que quer dizer isso? É um desrespeito à autonomia do corpo da gestante. Né? Além de
né? Palavras de baixo calão, que a gente, vamos lembrar aqui o caso da Chantal Verdelho, com aquele médico, o doutor, eu fico até com raiva de ter que chamar aquele homem de doutor, né? Renato Calil. Os absurdos que ele fez com aquela mulher, dentro da sala de parto, de xingar, de falar coisas horrorosas, o marido dela ali na frente, ele nem sequer teve respeito, não só a Chantal, mas nem ao pai, ao marido dela. Ficam duas pessoas completamente vulneráveis ali. Porque exato, muita gente... o momento é aquele, né? Não tem o que se fazer ali. Não, e as pessoas ficaram assim, falta empatia novamente, né? Porque a gente escutou, por que o marido não deu um soco nele? Vontade acho que não faltou, mas você vai dar um soco no médico? Dentro, na hora que tá nascendo seu filho? Exato. Olha como a pessoa tá vulnerável. Então, Pavinato, olha só a vulnerabilidade das pessoas. Agora, você quer ficar mais horrorizado? Tem uma outra gestante, o nome dela é Kelly Mafra. Gente, é uma outra história horrível. Mas a gente tem que contar essas histórias horríveis porque para que outras mulheres e outros maridos e pais, se encorajam e venham trazer isso à tona. Porque a gente precisa acabar com esse tipo de violência. Sim. Essas pessoas, elas precisam ser alijadas, né, da área médica. O médico também fez essa episiotomia nela. E sabe o que ele fala no final para ela? Porque a pessoa está acordada, né? Ela não está dormindo. Ele falou assim, agora você vai sofrer um pouquinho mais porque eu vou fazer o ponto do marido. Eu falei, o que é o ponto do marido? O médico costurou a mais ali a abertura do canal vaginal, que era pro marido dela ter um pouco mais de prazer. Ele é louco. Não existe comprovação científica de absolutamente nada disso. E assim, essa mulher passou tempos com dores horríveis. Porque assim, ele mexeu no ponto do marido. Porque ele mexeu na anatomia do corpo dela, sem autorização dela. Que pessoas são essas, Pavinato? São monstros. São monstros que juraram proteger a vida. São monstros que juraram proteger a dignidade da vida e que, na verdade, somente imprimem no corpo dos seus pacientes preconceitos, suas frustrações, seus ressentimentos, seus ódios. E é mais uma triste constatação de que a humanidade, ela cada vez mais se mostra não merecedora de uma presunção de racionalidade, de bem, de inocência. Ou nós queremos ser vigiados 24 horas por dia por câmeras? Nós não podemos deixar que esses monstros nivelem a racionalidade, o bem por baixo. Mas em momentos tão delicados, tão bonitos, tão ricos, tão preciosos da vida, como o momento do parto, o momento de uma vida nova vir ao mundo a partir do sofrimento da mulher, quando nós nos deparamos com reiteradas atitudes violentas, criminosas como essa, nós entramos em verdadeiro desespero, porque se nós não respeitamos nem as nossas mães, nem as crianças que estão nascendo, quem é que está a salvo nessa civilização? Exatamente, olha o que o Pavinato falou, a gente não está respeitando as nossas mães. E sabe essas pessoas, né, que têm essas atitudes monstruosas e perversas e sádicas? Eles vieram de uma mãe. Nenhum de nós aqui está nesse mundo se não fosse por uma mulher. Exatamente. Pode ser que no futuro a ciência crie aí um útero, né, tecnológico, mas até os dias atuais... Imagina se é assim, nós, filhos de mulheres, filhos do amor,
Filhos da dor de uma mulher que ama. Já temos esses exemplares abjetos, imagina se a gente virar filho de chocadeira. Aí acabou tudo de vez. Então, mas é isso que tem que ficar muito claro, né? É esse desrespeito com esse momento, que é um momento mágico. E é um momento tão importante. E eu vou dizer aqui novamente, não só para a mulher, mas para a mulher e para ali seu acompanhante. Para o pai daquela criança, e se for um casal homoafetivo, aquela outra mãe da criança, assim, é um momento é mágico, gente. É um dos poucos momentos que você entra num hospital, num centro cirúrgico feliz, né? Porque todos os outros, não, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu tô com algum problema, então você entra naquela coisa mais tensa, mais nervosa, porque você está querendo se livrar de uma doença. Mas a gestação não é uma doença, é um momento muito importante, e essas pessoas ruins privam essas famílias desse momento mágico. Porque o que é que você vai contar para o seu filho? Eu me lembrei, tem um filme muito bonito que se chama Big Fish, já viu? Não. É um filme muito poético, e tem um determinado momento do filme que o que acontece? O pai contava as histórias para o filho de forma bastante fantasiosa, né? Então tudo era muito mágico, muito diferente, porque o pai tinha uma vida um tanto quanto normal, rotineira, mas ele queria que o filho tivesse, assim, as melhores histórias, sabe? Que ele se sentisse extremamente diferente e especial. Até que um dia esse pai fica muito doente e está perto da morte. E o filho tinha raiva do pai, porque falava, o meu pai me conta sempre essas histórias que são tão escalafobéticas, enquanto todo mundo tem uma vida normal, a minha, tudo dele era incrível, no Big Fish. E aí ele encontra o médico no hospital, quando ele vai visitar o pai, que era o médico que tinha feito o parto dele. E ele vai reclamar por esse médico essas histórias todas. E o médico fala para ele, você tem um pai muito especial, porque no dia do seu parto, o seu pai não pôde estar aqui. Mas ele não deixou de fazer desse momento um momento mágico na sua vida. E aí o filho chora copiosamente, porque aí o pai está realmente morrendo, e aí o filho fala, nossa, meu pai é maravilhoso, meu pai quis o melhor para mim. Então veja, é tão bonito esse momento no filme, quando ele vai falar, o médico explicar a questão do parto, seu pai não estava aqui podendo acompanhar o parto, mas o coração dele estava a todo momento com você. Então assim, agora, quando você tem ali tudo para dar certo e entram essas pessoas, porque isso aqui é um lixo humano, né? Eu não sei nem para que tirou o diploma. E é simples, gente. Ser médico é uma questão de doação. A medicina é uma doação, é salvar vidas. Você vai fazer outra coisa. Exato. Não sei, vai vender Coca-Cola, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Não é isso? Verdade, exatamente. Exatamente. A gente tem que se conscientizar de que nenhuma violência é permitida, nenhuma violência pode ser admitida, que toda violência, apesar dos nomes que se dá, violência doméstica, obstétrica, homofóbica, transfóbica, misógina, racista, não importa o adjetivo. Toda violência comporta uma série indeterminada e indeterminável de crimes. Portanto, toda violência é criminosa. E é por isso que eu vou pegar o programa de hoje. Eu sempre faço aqui, né? Sua garota propaganda. Obrigado, agradeço muito. Porque assim, eu acho que o que falta para as pessoas, eu sempre digo isso, e isso está em todos os níveis sociais, em todas as classes sociais, é educação. E uma das maneiras da gente se educar é procurando boa literatura. E o Pavinato aqui escreveu um livro muito importante, que fala um pouco disso também, que é a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário.
Isso aqui é colocar conceitos básicos para fora do todas as armário. pessoas. O que é civilização? O que é direito? O que é ser pessoa? Qual que é a diferença de pessoa e ser humano? Qual que é o significado de direito fundamental? O que é democracia? Por que eu tenho que valorizar a minha existência e a existência do outro? Exatamente. E as pessoas precisam... Vamos consumir mais literatura boa, sabe? Vamos ter mais empatia. Né? Vamos não olhar para o outro, não é com dó, mas é com empatia. Porque eu sempre digo que quando a gente consegue modificar, né, essa roda viciosa para uma coisa virtuosa, a gente só sai ganhando, Pavinato. A gente melhora como sociedade. É o que você falou, se nós não estivermos cuidando das nossas mães, que sociedade é essa? Nós precisamos mudar esses números. Isso é vergonhoso. Vivemos numa sociedade vergonhosa. Nós tratamos muito mal as nossas gestantes. Sim. Não é? E as nossas crianças. Exatamente. Essas marcas ficam para toda a vida. Gente, hoje nós falamos aqui bastante sobre a questão de violência obstétrica. Como o Pavinato falou muito bem, qualquer violência precisa ser abolida. Qualquer violência, ela não é bem-vinda. A gente precisa parar para pensar que sociedade nós queremos. É isso. E a gente espera vocês no próximo A Prova de Bala com mais um assunto aí para mexer com a cabeça de todos nós. Um beijo e obrigada a todos vocês. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.